Você já parou para pensar se o Brasil está à beira de uma verdadeira revolução? Não falo de uma simples troca de presidente, nem de golpe militar. Falo de algo que vire de cabeça para baixo, da estrutura base ao poder mais alto. O Brasil vive crises profundas. A desigualdade não para. A corrupção virou um personagem de filme de terror. E a confiança nas instituições está lá no chão. Mas será que isso é suficiente para quebrar o sistema? É isso que nós vamos analisar hoje no vídeo. Olá, eu sou Odete Costa, cientista social e antropóloga. Nesse canal você sempre vai encontrar análises profundas sobre ciências humanas que ajudam a desvendar a complexidade do Brasil. Antes de mergulharmos nesse assunto explosivo, que tal um acordo? Deixe o seu like agora para mostrar ao YouTube que esse assunto é importante, é relevante, e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma das análises que desvendam o Brasil. Agora vamos ao que interessa. Vamos ver o que não é uma revolução. A história brasileira é cheia de viradas, como a Revolução de 1930, que trouxe coisas importantes, tipo o voto secreto e o voto feminino. Mas, no fundo, o que aconteceu foi uma troca de cadeiras no poder e uma reacomodação das elites. As estruturas de desigualdade e quem manda na economia ficou do mesmo jeito, quase nada mudou. A sociologia das revoluções é bem clara, só é revolução quando o Estado e as classes sociais mudam fundamentalmente, rápido e de forma radical. Aí sim é uma revolução social. No nosso caso, o Brasil só teve revoluções burguesas dependentes. Inclusive, Florestan Fernandes fala disso no livro dele, A Revolução Burguesa no Brasil. Como nós nunca tivemos revoluções de verdade, o poder sempre se modernizou para servir ao capital. Mas o povo sempre continuou na mesma, não mudou nada para o povo. Então, não é revolução, né, gente? Não é uma revolução social. Veja bem, presta atenção no que eu vou falar. A partir de agora, de itens básicos para que uma revolução aconteça. Eu não estou falando de golpe, não estou falando de nada parecido que o Brasil já sofreu até agora, certinho? Sabendo disso, bora lá. Para uma revolução social de verdade acontecer, nós precisamos de quê? O Estado tem que estar muito, muito fraco para não resistir à revolta popular. Esse é um item. Uma outra coisa é a crise de liderança. É preciso que haja uma crise de liderança. O príncipe moderno tem que estar falido. E quem é o príncipe moderno na visão de Gramsci? E o príncipe é uma alusão ao príncipe de Maquiavel, que Gramsci faz esse trocadilho. No caso, um fator-chave é a crise de representação que o filósofo Gramsci falava, dizendo que o partido político deveria ser como o príncipe moderno. Então, aqui nessa aula, os partidos políticos é o príncipe moderno, certo? Só que o príncipe moderno falido. Esse item aqui tá batendo. Nós já estamos com essa problemática, né? Nós já temos uma descrença nos partidos políticos. E isso é muito antigo. Eu me lembro que eu era criança, já existia essa descrença com os políticos e os partidos políticos. Como é que as pessoas veem os partidos hoje? Geralmente como máquinas de poder. Por quê? Esses partidos fazem promessas e não cumprem. Quando estão no poder, fazem questão de não cumprir. E isso traz descrédito para os partidos. E essa falência desse príncipe moderno nos diz algo importantíssimo. Se a revolução vier, ela não virá pelos canais políticos tradicionais. Isso é fato. Ela virá através de líderes carismáticos, ativistas de base e gente que opera fora do sistema. Qual é o combustível de ruptura? Quais são as condições materiais que precisa para que exploda uma revolução social? Para que o Brasil tenha uma revolução social, é preciso que haja uma maior desigualdade regional. A crise que servirá de base para qualquer revolução social no Brasil, ela precisa ser multidimensional. Ela precisa conter desigualdade regional, precisa conter renda, raça, gênero. Vamos pautar agora na desigualdade regional. Se a concentração de riquezas nas regiões mais ricas e a marginalização nas regiões mais pobres cria um barril de pólvora que, se ligada a essa crise, e se a crise for federal, poderá sim ameaçar a unidade do país.
Vamos para outro item, a falência da governança. A corrupção é outro problema. A desigualdade regional é um grande problema. A corrupção também. Vocês estão vendo que eu estou pontuando aqui itens que são super importantes, que fazem parte para que ecloda uma revolução social aqui no Brasil. A corrupção não é vista como um problema isolado, mas sim como o esqueleto do Estado. Isso gera um descrédito total, ou seja, a população vincula a corrupção com o Estado. Mas o ponto de maior fragilidade nessa história toda é o judiciário. Por quê? Por causa do volume de processos que o sistema não dá conta. A justiça para os ricos e poderosos, ela é diferenciada sim. E quando isso acontece, fragiliza, entra em descrédito e as pessoas tendem a se apegar a qualquer messias que apareça, propondo soluções que recuperem um pouco dessa justiça, mesmo que seja mentira. E quando o judiciário, que é o principal mecanismo para resolver conflitos de forma pacífica, falha, o que resta? É o que eu acabei de falar, acreditar em qualquer um que prometa que vai resolver isso daí. O poder passa a ser exercido no arbítrio e na força. Aí não fica legal. Essa é a falência que nós temos que ficar de olho. É perigosa e nós precisamos ficar atentos. Agora vamos falar de outro ponto estrutural que é importante, o ponto de ignição, que é a polícia e o exército. As crises estruturais só viram revolução quando o Estado perde a capacidade de nos forçar a obedecer, ou seja, quando o aparelho coercitivo, a polícia e o exército falha ou racha. Aí nós vamos ver agora que as Forças Armadas, meu Deus, as Forças Armadas estão em processo de recuperação ainda, e hoje nós podemos afirmar que ela está entre a vontade e a fragilidade. O Exército Brasileiro tem um histórico de se envolver em política, sempre vendo movimentos populares como inimigos internos. Se a capacidade de manter a ordem está comprometida e ao mesmo tempo o envolvimento em crises políticas recentes, gera desconfiança, muita desconfiança. Aí nós temos uma incoerência coercitiva. E é nessa fissura que o movimento revolucionário pode entrar. Certo? Bom, vocês estão vendo que essa análise é complexa e polêmica, né? Ela pode ir para um lado e pode ir para o outro, porque tanto pessoas mal intencionadas podem usar esse tipo de estudo para promover uma revolução nada social, ou como pessoas de boa índole, de boa vontade, que queiram fazer uma revolução social de verdade, que realmente reestruture as coisas. Se você conhece alguém que precisa entender a profundidade dessa discussão, clica no botão de compartilhar e envie esse vídeo para ajudar as pessoas a entender um pouco mais sobre ciências sociais. Vamos conhecer agora uns personagens que são essenciais para que haja uma revolução social no país, os arquétipos da ruptura. Eu vou falar de arquétipo, mas não é para você ficar pensando em horóscopo, em autoajuda. Não, arquétipo aqui é só uma ilustração que eu vou usar para poder exemplificar melhor o nosso estudo, certinho? Vou apresentá-los para vocês logo. O mago, o arquiteto, o dissidente fardado e o financiador silencioso. Vamos lá. Vamos começar com o mago. O mago é o líder carismático. Max Weber fala sobre isso. Ele fala sobre o líder carismático que envolve multidões, que faz com que as multidões obedeçam sem questionar e de forma voluntária. O poder carismático realiza essa façanha com as multidões. E nós podemos citar aqui um exemplo bem caótico, que é o cara do bigodinho, que, vocês sabem o que ele fez. E ele tinha poder carismático. Não me pergunte como, mas ele tinha. E muitos líderes possuem poder carismático que faz com que as pessoas o sigam. E nós vivemos agora a era do poder carismático com os influenciadores, com pessoas que falam nas nossas vidas porque nós deixamos, porque nós damos esse poder para essa pessoa. Lembrando que o poder carismático é um poder que as pessoas dão para alguém. O mago é o catalisador. Ele não vem de um partido, mas ele usa as redes sociais, o YouTube, o TikTok, para criar uma coesão mental. E o mago tem que ter a mente muito forte para tomar decisões no momento certo e transformar a insatisfação numa nova visão
de mundo. Olha, preste atenção para vocês verem o tanto que isso é real, que nós tivemos uma amostrinha disso em 2018. Para e pensa um pouquinho que você vai ver que tem um pouquinho a ver. Esse pedacinho aqui, sim, tem um pouquinho a ver com as eleições de 2018, porque havia uma insatisfação, porque nós sabemos que a extrema-direita no nosso país trabalha muito com fake news, com distorções, com confusão e preenche justamente essa lacuna de insatisfação que as pessoas têm. E isso foi criado lá atrás pelos grandes meios de comunicação, trazendo insatisfação com a esquerda, com os progressistas, e isso culminou com uma população mais pobre que realmente não tem consciência de classe e que tem um grande problema de não pertencimento e que quer suprir essa necessidade com quem apareça prometendo acabar com os problemas estruturais desse país. Vamos falar sobre o arquiteto. Esse é o cara do chão de fábrica. Esse cara é que garante a estrutura, a logística, a consciência política do movimento. E o arquiteto vai trabalhar onde? Ele trabalha onde? Nas periferias, nas bases, transformando a raiva em organização de verdade. O mago vai gerar mobilização vertical, que é o carisma vertical. E o arquiteto vai garantir a coesão horizontal, que é a estrutura. Vamos falar sobre o dissidente fardado. Primeiro eu falei das estruturas do nosso país, como é que tá, né? O nosso judiciário, o nosso exército, o Estado, enfim, corrupção. Essa é a nossa realidade hoje. Não podemos mentir. Estamos melhorando? Sim. Estamos caminhando? Sim. Mas há que melhorar muito ainda. Então, o dissidente fardado é o agente que vai de dentro para fora fazer a sua ação. Então, sem o dissidente fardado não tem revolução. Então, sem o exército, olha que ironia, sem o exército não tem revolução, porque essa parte é que vai romper a lealdade institucional, é o que vai neutralizar a força repressiva do Estado de dentro para fora. É polêmico tudo isso que eu estou falando, é polêmico, mas nós temos que entender essas coisas para saber nos defender e saber reconhecer também se algo está acontecendo e que não seja bom para nós, ou algo que está acontecendo e que seja bom para nós. E por último, nós temos o financiador silencioso. Nenhuma ruptura acontece sem dinheiro. E esse capitalista que está cansado do Estado ineficiente e corrupto, ele não apoia a revolução por ideologia social, mas ele vai fazer isso mais por querer um Estado mais racional e menos corrupto. E ele é importante para dar apoio logístico e crucial para amortecer a reação internacional, fazendo a revolução parecer uma reengenharia e não uma ameaça total ao capitalismo global. Então vocês viram aí que em 2018, aliás 2020, nós tivemos uma mini estrutura disso aqui, só que com a participação do exército, com a participação de alguns empresários, mas um movimento extremamente desorganizado. Mas vocês viram aí que teve a participação desses três agentes, o STF, o Estado, teve que agir em cima para conter a situação. Então vocês viram que isso aí passou longe de revolução. Isso não foi uma revolução, isso foi uma tosquice, certo? Para ter uma revolução social aqui no Brasil e que ela seja exitosa, precisa de três coisas que eu vou falar aqui, ó. A primeira delas é a quebra da coerção. É a crise do exército, que gera dissidência operacional, aí entra o dissidente fardado. Precisa da organização de base, o arquiteto, que é o cara do chão de fábrica, ele precisa fazer uma movimentação gigantesca no país para mobilizar as massas. O mago deve ter uma liderança hiper mega carismática, mas ele precisa absorver um pouquinho da estrutura do arquiteto e o pragmatismo do financiador silencioso. E para concluir, o cenário de uma revolução social no Brasil não é garantido. Nós não temos um cenário pronto, tudo prontinho para falar agora é o start da revolução social. Não, nós temos alguns pontos que são críticos e que nós precisamos monitorar, o judiciário é um deles, mas nós não podemos ficar de braços cruzados pensando que nunca poderá ocorrer uma revolução social em nosso país, porque a possibilidade pode surgir de uma confluência de crises estruturais e fragilidade coercitiva, fragilidade da polícia e do exército. A crise mais eminente no Brasil hoje é a deterioração acelerada do judiciário, que nós devemos nos preocupar, a fragilidade das Forças Armadas. Esses são dois indicadores muito importantes para nós monitorarmos o risco de uma transição violenta. Nós temos que ficar de olho nisso, porque pode ser que essas duas coisas sejam estopim para que não haja uma revolução social bacana, legal, que cause mudanças positivas, mas sim
mais um golpe, mais uma bagunça que venha desestruturar o nosso país. Eu espero que essa análise tenha ajudado a você a ter uma visão mais clara e profunda sobre o Brasil. Agora eu quero ouvir qual desses arquétipos você acha que surgiria primeiro. Deixe seu comentário, vamos conversar sobre. E eu gostaria de agradecer por você me acompanhar até aqui. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e conferir os outros vídeos no canal. Eu sou a Odete Costa e a gente se vê na próxima análise. Fique bem, se cuide e até mais.